Alô, amigos! Canal Tricolaço no ar, segunda-feira. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023, mas você pode estar vendo esse vídeo no dia 25 de setembro de 2032, para matar saudade, sei lá. Pode acontecer qualquer coisa. Boa noite, bom dia, boa tarde para você, não importa a hora que você esteja vendo. Nosso Ariovaldo Macacão está aqui já presente e todo mundo também para acompanhar um pouquinho mais aqui do nosso canal, para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Foi um começo que acho que quase ninguém gostou. Campeonato Paulista 2023, início da temporada do futebol profissional para o São Paulo Futebol Clube, com 45 mil pessoas no Morumbi. Boa parte delas, é verdade que rapidamente, vaiou o time no final da partida contra o Ituano, resultado de 0-0, muito aquém do que se podia esperar. Aí alguém pode dizer, pô, mas é começo. Foi o discurso que eu mais vi ontem, é começo de temporada. Cara, é assim, ó. Eu acho que hoje, e todo mundo que já me assiste sabe que eu não detesto o Rogério, ao contrário, eu gosto do Rogério, eu acho que o Rogério tem que ter mais oportunidades de arrumar esse São Paulo e de tentar ganhar um título com esse time. E a hora que ele ganhar um título com esse time vai ser uma catarse, vai ser um negócio espetacular e tal. Só que assim, todo ano, quando começa a temporada de futebol, seja aqui, seja fora daqui, seja quando começa a Copa do Mundo, né? A gente sempre fala assim, não, é começo, os times estão se estudando, tem a ansiedade, tudo isso é verdade. Tudo isso é verdade. Então o São Paulo mudou boa parte do seu time, trouxe jogadores novos, alguns estrearam ontem, outros estão aguardando para estrear e hoje ainda teve uma novidade, né? O Rogério Ceni conseguiu o seu intento, trazer o David para o São Paulo, mas a gente já vai chegar aí. Mas enfim, é consenso dizer isso. Começo, o Palmeiras ontem empatou 0-0 com o São Bento em casa. Ontem não, sábado, eu não vi, mas até onde eu sei não teve vaia da torcida no final. Também não deve ter tido aplauso. Mas assim, é outro tipo de reação, até porque o Palmeiras está com a barriga cheia. O Palmeiras ganhou muitos títulos, então há uma espécie de compreensão, ainda que haja um pouco de apreensão. Mas no caso do São Paulo, a paciência é muito pequena. Ela existiu no ano passado, é bom que se diga, quando o começo também não foi tão promissor. Por quê? As pessoas faziam a leitura, o Rogério chegou em setembro, o Rogério pegou o time com o jeito do Crespo e já não estava grande coisa, teve que colocar o jeito dele, vamos esperar. Passou a temporada 2022. Eu concordo em partes com o Rogério, como quando ele disse na coletiva da semana passada, que é preciso também olhar um pouco com o copo meio cheio, um time que chegou em 2 finais no mesmo ano e que disputou a semifinal da Copa do Brasil com um time muito forte, perdeu as 2 finais, é verdade, não passou pela semifinal, mas ok, ele tem razão quando diz que fazia muito tempo que o São Paulo não chegava em 2 finais, é tudo verdade. E eu acho que tudo tem que ser colocado na conta também do copo meio cheio. Mas você sempre espera que algumas coisas evoluam, e quando você faz a leitura de que aquelas coisas que não foram tão bem no ano passado e foram essas coisas responsáveis pelo insucesso do time na hora H possam mudar nesse ano e você não vê, a preocupação toma conta. E o que é que não se viu? Sempre levando em conta a história de que é estreia. Eu acho que o que mais eu senti falta, e acho que boa parte da torcida também, não foi de novidades no time, né? Foi um pouco de consenso ontem dizer que o Wellington Rato foi melhor em campo. E foi. Não foi genial, mas foi o jogador que melhor aproveitou a oportunidade. Que o Pedrinho jogou relativamente bem. Que o time criou muitas chances. Também é verdade. Né? Que a zaga foi bem, ainda que não tenha sido tão exigida, mas ela é firme, parece ser mais firme. Né? Mas o problema é que não tem novidade. Atenção, esse é o ponto. Não tem novidade no jogo do São Paulo. Não tem nada diferente. Então você trouxe elementos diferentes para praticar o mesmo jogo. Dá para interpretar assim, poxa, é que antes eu não tinha esses elementos para praticar esse jogo, que é o jogo que eu gosto, porém agora com os elementos certos ele vai funcionar.
Eu concordo em partes, mas eu acho que o movimento de evolução tem que ser constante. E eu que sempre defendi as ideias do Rogério e continuo até defendendo, acho que está na hora dele dar duas respostas. Primeiro, dar algum outro tipo de alternativa a esse time. É preciso encontrar um meio de penetrar em zagas muito fechadas, diferente da tentativa de sempre de cruzar a bola na área. O São Paulo precisa chutar mais de fora. Ontem até tentou, mas muito pouco. E o São Paulo precisa de alguém que fure esse bloqueio com a bola no chão. Sabe aquele cara que acha o passe, aquele milimétrico que passa no meio do zagueiro e chega no atacante que está ali descolando da linha? O São Paulo até pode fazer, mas não faz. O Rodrigo Nestor, posicionalmente falando, é o jogador que deveria fazer isso. Mas o Rodrigo Nestor não emociona. O Rodrigo Nestor faz o básico. O Rodrigo Nestor tem habilidade, bom toque de bola, tem boa visão de jogo. Ele está se talhando para virar um armador, mas ele não emociona. Ele não faz mais do que aquilo. Ele não explode, ele não tira nada da cartola. Então ontem eu vi muita gente dizendo ali, não, tem que ter um 10. Esquece isso, o 10, o 10 que a gente imagina, ele está acabando no futebol. Não é que ele está acabando porque não tem, porque não existe. As funções estão mudando e não é invenção de técnico, é a dinâmica do jogo que impõe. Não dá mais para você parar a bola, olhar ao seu redor e lançar alguém. Não dá. O tempo é muito curto, a velocidade é muito maior. Mas o cara esse cara que tira da cartola, ele acha isso. Ele acha um passe que passa no meio de dois zagueiros e encontra o pé do atacante ali. Eu não estou dizendo que se não tiver isso, não vai ganhar de jeito nenhum. Você vai ganhar com o cruzamento na área, a hora que o atacante acertar a cabeçada. Você vai ganhar a hora que a bola que o Pedrinho ia matar escorregou do pé dele, ele acertar. Isso vai acontecer. Mas é preciso que a equipe ofereça um pouco mais. Essa surpresa que eu, torcedor, quero, o time adversário precisa ter. Senão fica fácil. Aliás, defender no futebol é muito fácil, cara. Você junta 10, treina compactação e pede para os caras subirem, são todos profissionais, tirando um outro time que tem zagueiros ruins, você vai fazer um campeonato inteiro assim. Né? É o Marrocos da Copa. É fácil, cara. E a Espanha não conseguiu furar o bloqueio. Só que você tem que começar a buscar receitas para isso. E o Rogério tem muita razão quando ele vai e fala que ele precisa das peças. Só que ele fala isso desde o ano passado. Então tá na hora, e a gente vai cobrar isso, mesmo gostando, do Rogério tirar da cartola. E do Rogério deixar de ser conservador. E do Rogério começar um jogo com o Galopo, por exemplo. Eu já critiquei o Galopo aqui pra caramba, eu não faço coro com aquela torcida que fala, não, põe o cara, porque é craque. Não sei se é craque. Ele também não demonstrou, ele, sozinho, por conta própria, que possa assumir uma responsabilidade maior. Mas ele precisa começar a jogar um dia. E ser o responsável por entrar na área tabelando com alguém e chutar no gol. Precisa. Isso vai acontecer mais vezes. Eu fiz contra o Goiás no ano passado. Mas é pouco, Rogério. É pouco. Põe 3, 4 vezes, não deu certo. Beleza, olha aí, rapaziada, eu coloquei, mas não funcionou. Mas precisa tentar, cara. Precisa tentar. Precisa treinar o seu time para acertar chute de fora da área. E é treinar com os caras insistentemente ali. É verdade que o treinamento de futebol hoje é muito assim. Intuitivamente o jogador sabe driblar, passar, cruzar, cabecear. Então eu vou treinar posicionamento, distância, compactação, arranque, triângulo, losango. Beleza, eu acho que é isso também. Mas tem momentos que você tem que dar um pouco de raizeira para os caras, sabe? Vai fazer 50 cruzamentos aqui hoje de escanteio. Você vai ficar no primeiro pau, você vai ficar no segundo pau. Eu vou cruzar na sua cabeça, você vai resvalar para trás, ele vai entrar do meio da área e o cara vai ficar marcando o segundo pau, esse cara que vem no meio da área cabeceia e faz o gol. É óbvio que eu tô falando, é uma jogada simples, mas assim, precisa ter, cara. Precisa ter. Senão você não vai surpreender, e se você não surpreender, todo mundo vai te conhecer. Pô, Robson, mas não jogou 2 meses, não. Eu sei, mas
uma coisa é você perceber, pô, esse cara está tentando um sistema diferente, uma maneira diferente de sair, um jeito diferente de arrancar, né? Vamos ver, com o tempo isso vai melhorar, mas não é o desenho do jogo do São Paulo ontem foi o mesmo do ano passado. E não pode ser o mesmo. Em algumas ocasiões, precisa ser. Em outras, vai ter que ser mais defensivo. Em outras, vai ter que ser fazendo passagem dos laterais. Aliás, o Wellington Rato, hoje eu vi comentarista falando, o Rato foi bem, mas tem que tomar cuidado porque ele fica torto, porque ele é canhoto. Bicho, o Atlético Goianiense fazia uma jogada mortal, que era o Wellington Rato fazia a ponta, o Dudu, lateral direito, vinha, recebia, o Wellington Rato ia para o meio do campo, para o meio da área, o Dudu cruzava e invariavelmente ele fazia o gol. Ele foi o artilheiro do time. É uma jogada simples, mas aproveitava o potencial do cara. Porque ele não é destro, mas ele faz aquele aquele Robin ali, sabe? Ontem ele fez. Cortou para dentro, bateu forte no primeiro tempo, quase saiu um gol. Ele vai tentar mais vezes, certamente. Mas tem que ter a passagem, cara. E o Rafinha não vai fazer a passagem. E o Igor Vinícius precisa jogar mais vezes para fazer a passagem. Né? E aí, quando fizer a passagem, movimento coordenado. Passa, Rato pro meio, para bater, para cabecear, para chegar junto com o Caleri, para tirar, pro Caleri tirar a atenção do marcador e ele poder entrar. Pô, isso precisa acontecer mais vezes. Senão, o São Paulo que ontem foi bastante previsível, continuará sendo previsível, e o tempo passa, e as temporadas passam, e aí vai ficar mais fácil você anular as jogadas principais desse time do São Paulo. Precisa ter. Repetindo, para a gente ir para um resumo, o que o Rogério Ceni pensa de futebol, eu gosto. Mas ele precisa abrir. E ele fala, jogava de 3, 4 maneiras diferentes. É verdade, tá, ok. Mas precisa acontecer algo com a gente perceba que está acontecendo. Você olhe para o campo e veja, pô, meu time vai ganhar hoje. E se não ganhar, sabe, é porque o goleiro jogou muito, mas não foi isso que aconteceu. A zaga do Ituano jogou bem demais, tudo isso é verdade, o goleiro foi bem, mas o São Paulo errou. Ele falou na coletiva, faltou assertividade ao time, ou seja, concluir melhor as jogadas. Mas ok, faltou concluir melhor as jogadas que o São Paulo habitualmente faz. E outras jogadas? Bom, veio o David, o Rogério Ceni fala do David a cada 2 coletivas, sempre que ele quer dar exemplo do tipo de jogador que ele queria. O David não é um craque, o David surgiu bem do Cruzeiro, um jogador que tem limitações, foi para o Fortaleza, jogou com o Rogério, muitas vezes era banco e entrava no segundo tempo numa espécie de arma secreta do Rogério, funcionava muito bem, porque faz os dois lados com velocidade, é um cara legal para receber a bola ali na intermediária, girar o corpo, encontrar o passe para quem está entrando do lado direito e tal, tem o drible. No Internacional nada disso aconteceu. Então vamos saber se não foi uma temporada boa, uma temporada e meia boa no Fortaleza, se foi a presença do Rogério, se foi ótimo, porque a presença do Rogério com ele pode ajudá-lo. Mas assim, o cara tá aí agora. Né? Então, Rogério Ceni, agora o cara tem que jogar com você. Não é jogar ser titular. O time, você colocou o time na seguinte situação. Se o David não ajudar a melhorar o time, tudo que você falou a respeito dele vai ser cobrado de você depois. E a gente sabe que o cara não é um craque, mas é porque você sempre usa o jogador como exemplo. Né? Então, ele precisa funcionar com você. E a outra questão é o rodízio. Eu acho que a gente tem que dar esse voto de confiança. O Rogério falou muito na primeira entrevista antes de começar o campeonato que quer usar o Mendes, que gosta do Mendes, que achou uma ótima contratação. Vamos ver se o Mendes vai jogar quinta-feira contra a Ferroviária. Que quer usar o Alan Franco, que o Alan Franco é muito bom. Aí até para rodar, se não vai jogar com ele. Se o Felipe Alves não vai pro gol, se o Igor Vinícius vai começar jogando, ok. Isso está tudo certo. Mas o problema do jogo de ontem não foi criar oportunidade. São Paulo criou pelo menos 20 chances de gol, mas 4 só foram no alvo.
Isso é um retrato do que foi no ano passado. E mesmo que o ano passado, se a gente observar com o copo meio cheio, como pede o Rogério, não tenha sido um mau ano, ele foi um ano que deixou a torcida muito reticente e tudo que tinha que acontecer esse ano era completamente diferente do que aconteceu ontem. O São Paulo não podia jogar do mesmo jeito que jogou em 2022. Pelo menos para dar à torcida uma esperança um pouco diferente para esse ano que está aí. O resto, a torcida não é burra. Ela sabe que esse time não é um time de craque, ela sabe que esse time não é um time de bunda mole, ela sabe que os caras correm, mas ela sabe que esse time tem limitações. E que o técnico de futebol também precisa tirar mais da cartola. Técnico de futebol é pago para isso. É pago para de vez em quando mudar de ideia e acertar a mudança que fez. Tomara que na semana que vem, porque eu só volto semana que vem. Não vou ficar analisando um jogo por jogo do Paulista, não. Continuo tratando como um torneio de preparação. A gente tem a coisa boa para falar depois do clássico, hein? Ó, valeu, gente!